Olá, bem-vindo a mais um Papos de Família da Legal Family, do nosso canal aqui, o nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental com dois especialistas no tema, o fundador de uma startup que cuida desse assunto e uma advogada especializada em direito do trabalho que vai esclarecer pra gente várias questões relacionadas à NR1, que é uma norma que fala que as empresas têm que se adequar e cuidar dos seus funcionários e colaboradores para que eles mantenham a produtividade, a saúde mental em dia. Eu vou apresentar nossos convidados queridos, muito bem-vindos. O Jaime é fundador da Médicos e a Mariana Bicudo é advogada trabalhista. E o nosso tema de hoje é como cuidar da saúde mental no trabalho, inovação, conexão e soluções práticas. Então, Jaime, muito bem-vindo. A gente vai começar conhecendo a sua história. Conta pra gente como surgiu a Médicos, que é uma startup que já está se desdobrando em outra solução também. E a gente está aqui para te ouvir. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Célio. Obrigado pelo convite, viu? Prazer. Vai ter um bate-papo bem gostoso aqui hoje. Bom, me apresentando, eu fui aluno de medicina por 4 anos. Tentei seguir a profissão, mas durante a profissão ali, durante a graduação, no caso, eu senti muita dificuldade com o estilo que a medicina exigia do estudante, o estilo que eu me via sendo como profissional, não era o que eu me via ali como médico, como cirurgião, clínico. E ali na faculdade eu passei por alguns maus bocados e resolvi sair para empreender na área da saúde, que eu me via mais sendo um empreendedor do que sendo um profissional ali na área, trabalhando num hospital, trabalhando numa clínica. E quando eu saí, eu comecei a trabalhar com publicidade numa agência de publicidade voltada para a área da saúde. Então essa agência atendia hospitais, atendia médicos, atendia clínicas. E ali eu comecei a entender a importância de ter serviços que entendessem exatamente daquele público que eles estavam atendendo. Eram serviços todos voltados exclusivamente para médicos, para entender ali aquela bolha também que eles se encontram ali naquele mundinho. E quando eu estava ali trabalhando nessa parte, a CEO dessa agência que eu trabalhava, a Camila Covelo, ela é dona de uma acreditadora de saúde. E essa acreditadora de saúde me fez entender um pouco mais a importância das ações preventivas nos ambientes de trabalho, de ensino, e como isso auxilia nos melhores números de quem está dentro dessa instituição, seja uma empresa, seja uma faculdade. E a partir daí surgiu a ideia da Médicos de trabalhar com uma plataforma de saúde mental voltada para o estudante de medicina, voltada para o médico também já formado, mas que traga ali profissionais que entendam dessa vida que eles levam, entendam desse cotidiano que eles têm e que traga também soluções de uma maneira mais prática, atendendo não só esses médicos e estudantes, mas as instituições das quais eles fazem parte. Então, é mais ou menos aí que a gente entrou nesse mundo da saúde mental. Você falou da pressão, né, que tem sobre os estudantes de medicina. A gente sabe que quando o profissional já está formado e ali ele tem realmente vidas humanas ali nas mãos, né, para dar um melhor encaminhamento, a melhor solução, tentar o melhor procedimento, é realmente uma responsabilidade enorme, uma pressão gigantesca. Mas você trouxe uma questão que antecede isso, né, que é a vida acadêmica. E a gente, até a própria NR1, daqui a pouco a Mari vai falar mais sobre isso, mas ela fala muito sobre quando a gente já está no mundo corporativo ou exercendo aquela atividade. E a saúde mental hoje ela está presente em tudo, né? Na vida familiar, que é o caso da Legal Family também, mas na vida pré-profissão, pré-exercício. Então, assim, a gente não faz ideia, viu? O público eu não fazia, acredito que muita gente que está nos assistindo também, que durante a faculdade essa pressão é muito grande e que gera questões de saúde mental. E já indo para o mundo corporativo, a Médicos surgiu e hoje, assim, você tem como contar pra gente o que você verifica, quais são as maiores demandas relacionadas à saúde mental? Acho que assim, as questões de depressão, de ansiedade, são sempre as principais queixas que a gente tem nas instituições que a gente atende. Até isso, teve um estudo há pouco tempo atrás que mostrou que ferramentas como a nossa, que trazem novos profissionais, trazem mais profissionais de mais áreas para atender esses alunos de uma instituição ou os funcionários de uma instituição, eles têm sido muito eficientes para combater principalmente ansiedade e depressão.
mas que muitas vezes eles têm esbarrado em algumas barreiras para combater o estresse, por exemplo. Então, isso são estudos que também estão mostrando que até essas novas adaptações estão tendo que aprender a lidar com essa demanda, porque o ambiente que essas pessoas estão gera um estresse que muitas vezes é prejudicial a ela, independente dela estar se tratando ou não, se cuidando pessoalmente. Então, tem se entendido que o ambiente tem que estar mais cuidado para que a pessoa fique melhor ali dentro. Então, às vezes, independe também daquele cuidado próprio, mas o ambiente tem que estar sendo bem cuidado para que reflita na pessoa ali dentro. E qual o momento que você acha assim, que seria o ideal para essa pessoa que está percebendo? Como a gente consegue identificar, enquanto ser humano, indivíduo, o momento de procurar ajuda? Você, por exemplo, contou a sua história pessoal de que você era um estudante de medicina e começou a se ver aí nesse lugar de depressão ou de cobrança ou de ansiedade. E hoje, com a sua experiência também profissional e durante, né, essa jornada da Médicos, como a gente pode auxiliar quem está nos ouvindo e nos assistindo? Olha, presta atenção, isso aqui realmente é um ponto que não deve ser descuidado. Assim, procura uma ajuda, procura um profissional, um encaminhamento, para que a empresa também, né, possa ajudar nesse encaminhamento, mas a própria pessoa comece a ter consciência do seu momento. Perfeito. Acho que assim, antes de tudo, até o foco da nossa empresa na medicina, no estudante de medicina, ele tem a ver um pouco com um tabu que tem ali entre os médicos e os estudantes, que eles são muito acostumados a se doar e pensar muito no outro, mas a cuidar muito pouco de si e olhar muito pouco para si. E até do jeito que você fez a pergunta, por exemplo, quando você deve procurar ajuda, né? Quando alguém deve procurar ajuda, às vezes não é nem a questão de procurar ajuda quando já está mal, mas é saber que um suporte, enquanto no dia a dia, no cotidiano, é muito importante, te deixa mais forte para enfrentar pequenos probleminhas que podem gerar aquela bola de neve, e mais para frente tá com um problemão que você já não tá mais conseguindo dar conta. Então acho que é menos procurar ajuda, mas saber que um suporte, um auxílio é sempre bom. Então manter isso mesmo antes de adoecer, mesmo antes de perceber que você tá se afastando muito dos amigos, da família. Mas se você começar a perceber isso, esse isolamento, às vezes uma vergonha maior do que você sentia antes, putz, não quero ir ali porque começa a dar umas desculpinhas meio esfarrapadas, assim, essas às vezes são sinais de que você tá com alguma coisa ali dentro que você não tá conseguindo colocar para fora e você tá cada vez mais ficando mais recluso. Sensação de impotência, né, também? Sensação de impotência também. Isso que você falou, até na profissão da advocacia também, né? Quem atua com famílias, que é o nosso público de parceiros, então, tanto advogados como psicólogos também, o neutro financeiro, pessoas que ajudam famílias a passar por um momento de luto ou de divórcio, muitas vezes também sentem isso, essa demanda, essa sensação de impotência, principalmente quando é um litígio. Então, às vezes, os arranjos são questionados pelo Ministério Público ou pelo juiz, que nem faz parte daquela realidade, nem sabe como foi construído. E essa sensação do profissional não é cuidada. A gente pensa muito no cliente, pensa muito na família, na criança, mas fica aqui também um recado para os advogados: prestem atenção na saúde mental. Tem pesquisas, né, Mari, que falam que a advocacia é uma das profissões mais estressadas no Brasil, principalmente. Então é por conta, eu acho, né, pessoalmente, me corrijam aí, mandem nos comentários, por essa sensação mesmo. A gente quer dar o melhor, foca muito no problema, então o advogado só atua resolvendo o problema, e às vezes esse problema sai da nossa mão e vem essa questão toda de realmente não saber o que fazer e tem que cuidar para poder cuidar do outro, né? E aí eu sei também que a Médicos tá passando por uma transformação indo para as empresas. E aí agora a gente vai falar sobre a importância da saúde mental nas empresas. E a Mari vai falar pra gente especificamente sobre essa questão da NR1, tá super divulgada. Mas a gente quer entender o que é isso, qual é a perspectiva, né, e quais são as imposições legais relacionadas às empresas enquanto responsáveis agora pela saúde mental dos seus funcionários. Então, conta pra gente o que é a NR1, a quem ela se aplica e o que ela impõe como dever para as empresas. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer. A NR1 é uma norma que existe há muitos anos e ela é responsável por regulamentar as obrigações das empresas em relação à saúde e segurança do trabalho. Isso sempre foi assim, só que nunca se cuidou dessa parte de saúde mental. Então, eram riscos relacionados à ergonomia,
e outras questões, mas nunca focando muito na questão da saúde mental. Do ano passado para cá, surgiu essa alteração na NR1 e passou-se a cobrar das empresas, né, que elas coloquem dentro do programa de gestão de risco delas a questão da prevenção dos riscos psicossociais. Então, hoje as empresas, além de cuidar de toda essa parte relacionada à saúde, segurança do trabalho e de outro tipo de risco, elas também vão ter que cuidar da saúde mental dos seus empregados e colaboradores e terceiros, né? Porque todo o grupo... Opa, desculpa, bati aqui. E todo o grupo de pessoas. Então, elas têm essa obrigação agora que antigamente não era cuidado. E essa questão de cuidar do risco mental não é só do risco que a empresa causa, né? Porque tem dois tipos de riscos mentais que acho que é importante a gente falar aqui. Tem o risco que a empresa deu causa e tem o risco que o próprio empregado traz de fora e que a empresa também tem que olhar para isso, né? Então, além dela evitar que o empregado tenha problemas, ela tem que cuidar para que a empresa também não seja atue como concausa desse problema, ou pelo menos que ela consiga identificar que o empregado não está bem por conta de problemas pessoais e o afaste para que ele faça qualquer tipo de tratamento para ele não piorar e não atrapalhar o ambiente de trabalho. Então, são essas obrigações hoje. E a NR1 tem alguma diretriz de como fazer isso? Ou tem uma liberdade? Ela impõe sanções? Como é que ela faz para avaliar se aquela empresa está ou não em adequação com isso que ela diz que tem que estar em conformidade, né? Tem que cumprir. Ela estabelece que as empresas façam treinamentos, façam acompanhamentos de gestão de clima. Então, hoje você precisa implementar dentro da sua empresa metodologias de avaliação de clima e de avaliação de como as pessoas estão mentalmente, né? Então, você tem que contratar uma equipe especializada nisso para conseguir identificar dentro daquele ambiente se as pessoas estão bem ou não psicologicamente e se o trabalho na empresa tem algum impacto ou não relacionado a isso. E o descumprimento da aplicação de multa e fora o risco da empresa ser acionada judicialmente caso algum empregado, de fato, tenha alguma doença relacionada ao trabalho. E acho que, só claro. Pontinho, acho que vale ressaltar também que de empresa para empresa varia muito. Porque, assim, cada empresa tem seu próprio modus operandi, tem seu próprio jeito de lidar com as situações, seus próprios contratos. E a NR1 ela é feita para ela entender bem a empresa, para depois começar a ajudar a gerir a empresa e trazer melhores números para ela. Mas se ela fosse uma forma feita do mesmo jeito para todas as empresas, não funcionaria. Então, uma das partes principais da NR1 é realmente entender como está funcionando ali a parte interna dessa companhia. É importante só trazer também aqui para qualquer tipo de empresa, independentemente do tamanho. Tem muita empresa que questiona isso. Mas isso é só para empresa grande, de grande porte? Não, ela é aplicável para todas as empresas. Então, independentemente do número de empregados que você tenha, você precisa ter esse tipo de... Que nem a LGPD, que se aplica profissional liberal e as pessoas acham que é só para Big Tech, né? Exato. E se a empresa tem uma CIPA, a CIPA passa a ser a responsável por fazer essa gestão. O que é CIPA para quem não é dessa área? Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho, né? E agora a trabalho é Comissão de Prevenção de Acidente e Assédio, né? A partir da lei do Emprega Mais Mulher também passou a cuidar também da parte de assédio. Muito legal. A gente vai fazer um e-book aqui sobre isso, né? Para que os nossos ouvintes aqui, quem está assistindo a gente, tenha ali pelo menos uma informação do que ele precisa para se adequar e para realmente cumprir, se isso se aplica ou não ao caso dele. Que eu acho que são as maiores dúvidas que chegam principalmente pra gente no nosso canal. Será que eu tenho que fazer tal coisa? Isso se aplica a mim? E a gente estava falando, Jaime, que na verdade nasceu a Médicos de uma dor sua, pessoal, e de uma experiência que você passou. E daí o próprio mercado foi mostrando que tinha necessidade disso se adequar também a outras demandas. E a gente está falando aqui, entrou no tema de empresas. E aí fala pra gente de como foi parar na Alopsi e como a Médicos ou a Alopsi podem ajudar nessa adequação dessas empresas que precisam realmente cumprir a NR1. Bom, então a Médicos ela foi criada realmente para focar nesse público de estudantes de medicina, de médico, mas quando a gente começou a ir com mais força para cima das faculdades de medicina, algumas tinham uma barreira de entrada para a gente que elas não gostariam de oferecer esse serviço só para o curso de medicina e deixar os outros cursos sem um suporte semelhante. Então ali a gente começou a estudar se seria possível a gente
pivotar mais uma plataforma, mais um projeto voltado para estudantes universitários de maneira geral. Então a gente vai ainda ter um foco em faculdades, mas não apenas em faculdades de medicina, né? Então a gente vai até em tratativas que a gente estava tendo com a São Camilo, por exemplo, outros cursos que eu não imaginava que tinham números tão relevantes relacionados a problemas psicossociais no geral, se mostraram muito problemáticos. Então, alguns diretores de cursos vieram conversar com a gente para saber sobre a possibilidade de aumentar para mais cursos, né, a nossa plataforma. E a gente viu que realmente o estudante hoje em dia no Brasil ele sofre porque aquele momento da universidade não é só por estar ali na universidade, mas essa fase de vida do jovem saindo da escola, mudando, se conhecendo novamente, vendo o que você gosta, o que você não gosta, fazendo novas amizades. Hoje em dia está com um peso muito grande pro jovem essa fase da vida. Eles não estão sabendo lidar tão bem ou com uma certa facilidade que a gente já teve em outros momentos, mas eu acho que é importante que eles consigam falar um pouco mais a respeito do tema, que eles se sintam mais confortáveis de falar disso com os amigos, com colegas, com a própria instituição. Então, eu que vim ali da medicina, eu sei o quanto era um problema e um tabu dentro da medicina. Um médico ir até o seu hospital e falar que ele não estava bem para atender e que ele precisava ser desligado ali ou ter um tempo para não trabalhar. Isso na cabeça dos médicos sempre foi um tabu gigantesco, mas realmente não pode ser. E falar sobre isso é um jeito também de estimular com que mais pessoas se abram a respeito disso. O que você está falando é super relevante também para os pais, né, e mães que estão nos assistindo, porque saúde mental, a gente vê no esporte de alto rendimento, né, a Simone Biles, quando não está bem, e realmente tem um risco enorme. Imagina um médico atendendo mal, e ali ele está cuidando de uma vida. Então, assim, outras profissões permitem, né, que você erre e depois resolva, e mesmo assim vai ter um prejuízo, mas que ele pode ser quantificado patrimonialmente, pode ser ressarcido de alguma forma. Mas quando a gente está falando de saúde mental, física, de vida, então não dá, né? Realmente é o maior bem, é aquele princípio humano básico, internacional, que tem que pensar. Então, pais e mães que estão nos assistindo, não é frescura. A gente tem essa questão geracional muito grande de uma diferença, né? De pais com uma determinada idade, que foram criados de uma determinada forma, e não perceber que hoje a gente está num outro momento. Tem tecnologia, a gente já vai falar sobre isso. Então, tem muita informação, tem muita possibilidade, mas também tem muitas questões que decorrem daí, da comparação, da insegurança. Porque um médico não estar bem para acompanhar alguém porque ele está inseguro. Se ele está inseguro, seja lá em que profissão for, aquele trabalho, né, precisa ser melhor avaliado, e o momento também de execução, se vai ou não prosseguir. Então, realmente é um tema muito, muito importante ser falado, e o foco, né, total nessa fase da vida de criação de responsabilidade, de desenvolvimento de uma profissão, que muita gente também tem essa consciência que no Brasil, pelo menos nós somos, assim, muito cedo chamados a fazer essa opção, né? E ela pode mudar também. Mas pode falar. Só assim, e é importante para as empresas pensarem que hoje em dia, até por uma questão geracional, tem de se achar que é frescura. Perfeito. Então, assim, é importante as empresas entenderem que de fato a pessoa não está bem, que de fato a pessoa está com algum problema, seja decorrente do ambiente de trabalho ou não, né? Aí precisa ser avaliado para poder corrigir se for decorrente do trabalho. Mas entender que isso não é frescura e encaminhar de fato a pessoa para um tratamento ou até afastamento, se for o caso, e ter o cuidado também de cuidar dessa pessoa quando ela volta, porque eu acho que o grande ponto que acontece quando as pessoas têm problema de saúde mental é que a tendência é que elas voltem do afastamento e sejam dispensadas. E isso gera um problema super grave, né? Tanto para a pessoa que já está com problema, ainda acaba sendo dispensada e se sente inútil ou colocada no ócio porque não está rendendo direito. Então, aí gera um problema de assédio moral também dentro da empresa, e para a empresa, porque ela acaba assumindo um risco absurdo do ponto de vista trabalhista. Além do estigma, né? Do estigma. Você falar que você está com um problema de saúde mental, você sabe que quando você voltar vão te olhar diferente. Exatamente. Infelizmente é verdade. E aí a pessoa acaba segurando isso, não fala, guarda para si, e aí isso acaba agravando até, né? Isso se aplica em várias questões da vida, né? A saúde emocional pós-maternidade, então esse estado puerperal, aquela depressão pós-parto.
todo mundo acha que é frescura, né? Só quem vive realmente sabe que é uma fase que precisa de cuidado, de acolhimento e que existe essa possibilidade de cuidar de uma forma eficiente. Então é uma fase, é um momento da vida, não necessariamente que vai ficar ali para sempre. Mas esse estigma faz com que muitas pessoas não cuidem e nem admitam e nem queiram se ver nesse lugar de vulnerabilidade, né? E vale para todo mundo, né? Qualquer um pode realmente passar por um problema emocional que tem um desdobramento na saúde mental. E que tem que ser cuidado, sim. Sim. E aí a gente está falando de uma startup que começou aí pensando na sua própria trajetória, né? Na medicina e está indo para outras profissões. Uma advogada trabalhista que está aqui cuidando disso, fazendo essa adequação e compliance, né, para estar em conformidade realmente com a norma. E a gente está falando de startup, de tecnologia. Então, como a tecnologia entra como solução e possibilidade de escala e de cuidado mesmo, que é uma bandeira que eu levanto, né? Todo mundo fala muito mal da tecnologia. Vai roubar o emprego, a inteligência artificial vai acabar com o advogado, sei lá com o quê. E, na verdade, a gente pode usar essas ferramentas para potencializar aquilo que pode ainda melhorar. Então, conta pra gente, Jaime, como é que é essa experiência, incluindo a tecnologia nesse processo de cuidado, né? Que é o que a Médicos faz. Eu acho que qualquer ação que for feita hoje em dia, pensando em atingir um público grande e fazer uma diferença grande, tem que se utilizar bem da tecnologia, porque é ela que vai possibilitar que o alcance desse projeto, dessa ação seja grande. Então, por exemplo, a tecnologia que vai possibilitar com que o serviço que eu estou oferecendo com a Médicos junte faculdades para falar a respeito da saúde mental interna de cada uma delas. E tenha dados, né? E tenha dados. Hoje em dia, como funciona? Uma faculdade tem lá seus problemas e fica lá com seus problemas, tentando resolver ou não resolver, e fica lá e fala com seus próprios professores, mas isso não sai da bolha deles. E a tecnologia em si, ela ajuda nesse tipo de coisa. Por exemplo, as nossas sessões na plataforma são todas por teleconsultas. Até 4, 5 anos atrás, pouco se falava de teleconsultas aqui, e quando começou a se falar, todo mundo, não, que isso daí não vou mais ver o médico, imagina o psicólogo, não vou ver. Hoje em dia, já mudou bastante. Então a tecnologia ela avança independente da nossa vontade, e acho que a gente tem que entender que ela pode nos ajudar a fazer também o que a gente está buscando com mais eficiência. É uma ferramenta de aproximação, né? Tem que ser usada com responsabilidade, cuidado, mas é que nem aquela versão do telefone e depois, nossa, o que é isso? Eu lembro muito um professor do Einstein que ele explicou da telemedicina. Na época que eu comecei a estudar telemedicina, ele falou, não, é que nem com estetoscópio, que você, no começo você deitava no peito do paciente e ouvia o coração do paciente. Imagina hoje em dia o médico ir lá e deitar em você. Você fala, não é possível. Então, aí ninguém quer voltar para trás com um estetoscópio, mas antes achavam um absurdo que você ia botar um negócio no seu ouvido e eu falava assim, não, já escutei você, escutou nada. Então, essas mudanças vêm mesmo e são esquisitas no primeiro momento, mas vêm para ajudar. E essa sensação de controle também, né? A gente vê cirurgias sendo feitas por inteligência artificial e, assim, totalmente complexas e com uma assertividade enorme. E o médico fica um pouco desconfiado, né? Porque tem aquela coisa também, o feeling, ou então um médico clínico, vou tratar os sintomas, não vou procurar problema onde não tem. Mas a gente tem muita medicina preventiva, então, assim, é legal aproveitar a tecnologia para isso, para evitar problema, né? Para quanto antes cuidar, melhor. Não para arrumar mais um, que também, se não for cuidado, tem vários desdobramentos de excesso de tela, de comparação, de várias questões relacionadas a adolescentes. É assunto para outro episódio, mas existe também. Mas a gente falou que também tem uma questão boa, né, de saber dados. Então, se as universidades conversam, se elas têm a tecnologia e podem compartilhar problemas e soluções, esses dados, na sua opinião ou com a sua experiência, podem ser usados anonimizados, para não ter nenhuma infringência à LGPD, mas também é uma forma de auxiliar o próprio tratamento, né? De olhar de uma forma positiva. E é um jeito do aluno mesmo ajudar a sua própria instituição a melhorar. Porque os dados que a gente pega ali na nossa plataforma não tem a ver com dados dentro das consultas, né? O que tem na consulta ali é na consulta. Mas a gente tem ferramentas dentro do nosso aplicativo e algumas outras que a gente ainda está desenvolvendo que possibilitem que a gente receba um feedback de como está sendo esse tratamento pro aluno, como ele tem estado no seu dia a dia, ali um diário emocional que ele consiga fazer
para ele ter um feedback próprio dele, para ele conseguir ver também ali visualmente como tem sido essa progressão dele. E nesses pequenos dados a gente vai colhendo muitas coisas que a gente pode compartilhar com a faculdade e mostrar, por exemplo, 70% dos seus alunos que são atendidos por nós tiveram mais problemas ali em novembro. O que está acontecendo em novembro que a faculdade inteira está ficando doente em novembro? Então são esses... Época de prova. Exato. E daí sempre tem na minha faculdade era abril. Abril era um mês que todo mundo ficava mal. Mas Acabou o carnaval. Acabou o carnaval, voltou da competição, provas, trevas. Daí, então, cada uma também tem como estudar um pouco melhor a sua parte interna e promover relações, que é o que a NR1 fala, né, de gestão baseada em dados. Sim. E isso é o que tem que começar a ser criado dentro das instituições, voltado... E padrão, né? Porque dado também por si só, sem estar estruturado, que é padronizado, tratado, também não adianta nada. Mas ter alguém que faça isso. E individualizado, que também é outra questão da NR1 que nem a gente comentou, né? Então, cada uma vai ter seus próprios dados que são o que você quer acompanhar, aquilo que você quer de acordo com a cultura organizacional. Perfeito. E de dados ainda, você falou, meses em que isso ficou claro que tem ali um ponto de atrito. Mas pontos de atrito também relacionados à matéria ou a outras questões mais pontuais que podem vir à tona por esse olhar mais cuidadoso, né? De prestar atenção mesmo e registrar. Sim. E de poder compartilhar, né? Aquilo que a gente estava conversando antes. E muitas ações, acho que também isso é algo da NR1 que vale ser sempre colocado, de serem soluções contínuas. Sim. Algo isso que acontecia, algo que acontecia muito nas universidades, por exemplo, acontecia vou falar de um problema grande que a gente vai estar entrando aqui há uns próximos meses no Setembro Amarelo também. Quando acontecia um caso de suicídio dentro de uma faculdade de medicina, por exemplo, a maior parte das vezes ninguém fala nada e finge que não aconteceu. Uhum. Quando falam porque tá muito pesado o clima lá dentro, ou aconteceu os alunos falando a respeito, professores falando a respeito, a faculdade vai lá e faz o quê? Uma palestra. Uma palestra de saúde mental. Agora... Resolveu o problema. Obrigado. Agora eu vou voltar para casa, tô tranquilo. Isso não é uma solução de saúde, isso não ajuda em nada ninguém. Então, o que a gente está tentando trazer são soluções que realmente façam sentido para aquele público que está ali dentro da instituição. Então, por exemplo, você criar grupos que possam falar a respeito de perda numa instituição. Então, semanalmente vai ter um grupo ali que se reúne de forma virtual, porque não precisa ir até a faculdade lá, que às vezes não consegue. Então, mas que possam falar de determinados temas e que tragam um certo conforto para você. E que não é só a faculdade que está trazendo alguém ali para tapar um buraco, mas que ela provê a estrutura para que os estudantes consigam eles mesmos se acolherem também. E esses grupos são moderados ou a faculdade dá essa ideia e parte de uma organização orgânica mesmo dos estudantes? Daí cada faculdade tem seu estilo, né? A gente vai criar um estilo próprio na Médicos, do jeito que a gente vai levar isso para a plataforma. Tá. Isso é muito legal isso. A gente vai estar no jeito inter, faculdade. Então, a Médicos vai disponibilizar um produto, um canal acolhedor e com uma moderação ou com alguém ali para ajudar. Muito, muito legal. Isso vai ter tanto no white label da própria faculdade, entre os alunos deles, mas também na nossa plataforma como um todo. Então, se alunos daqui quiserem conversar com alunos da Bahia sobre como tem sido isso por lá, ou o que eles estão passando. Aproveitem para seguir a Médicos. Então, é um jeito da gente... Incrível. Sigam lá, por favor. Por favor. Mas é um jeito de trabalhar melhor essas coisas que muitas vezes... É simples, né? Você vê que... São simples, não é caro. O que a gente leva para as instituições não é um plano caro. Eu não chego lá tentando esfaquear a faculdade. Vem aqui, agora eu vou conseguir um dinheiro. Não é isso. E dá um resultado efetivo. Dá um resultado. Em algumas faculdades que a gente leva, eles percebem que ali, com menos da metade do que eles gastam no núcleo de atendimento psicossocial da faculdade, eles conseguiriam contratar um serviço como o nosso, que é muito mais especializado, com mais profissionais, porque o nosso profissional não tem que ficar lá, por exemplo, presencialmente o dia inteiro. Então, cada profissional pode liberar um número de consultas.
Então é um jeito mais aberto, porque a gente vai ter mais faculdades para atender. Perfeito. Mari, aproveitando essa brecha, fala pra gente, porque assim, tem um mundo de questões que as empresas têm que se adequar para realmente seguir uma infinidade de normas. Mas o RH acaba concentrando muitas coisas relacionadas ao seu corpo ali, realmente, ao capital humano daquela organização. E os colaboradores são quem tem plano de benefício, vai tudo lá para RH. Mas mesmo assim, qual é a dificuldade? Como que um RH eficiente pode endereçar assim, os problemas específicos para caixinhas que têm especialidades específicas? Porque às vezes também a empresa não tem estrutura. Então, o Jaime acabou de falar que o plano que a Médicos oferece não é nada de outro mundo e é super especializado, testado, funciona. Realmente tem ali um endereçamento para uma dor específica muito séria, que é a saúde de futuros profissionais. Mas a sua experiência trabalhando, né, na adequação de empresas, como as empresas podem ver essas soluções, ter acesso a essas soluções num primeiro momento, identificando que o RH às vezes não é o local mais adequado para cuidar disso, ou o RH pode ser o local adequado para procurar soluções especializadas naquelas dores que não lhe cabe. Vou dar um exemplo. Por exemplo, questões de família, muito íntimas. Ainda que a empresa tenha ali algum cuidado, algum tipo de solução para isso, muitas vezes é desconfortável, é uma coisa íntima que não necessariamente aquele colaborador se sente à vontade de compartilhar com o RH. E aí, como que isso pode ser feito? O que você acha que os RHs podem fazer para endereçar essas dores e melhorar toda essa questão de turnover, né, nas empresas, assim, o que você acha que pode ser uma solução? Olha, empresas grandes, que aí tem uma estrutura maior, eles têm direcionado para profissionais especializados. Então, já vi empresas, não vou citar nomes aqui, mas que têm aplicativos de mindfulness para como benefício? Como benefício, exatamente. Eles têm aplicativos de mindfulness, aplicativos de psicólogos ou de pessoas com quem você pode conversar também, para a pessoa justamente não falar com o RH, porque às vezes você vai se abrir para uma pessoa que trabalha com você vai falar um problema que é do seu trabalho, Perfeito. Você vai acabar sendo mal visto, pode ser até punido ou criar um estigma. Perseguido por isso, né? Que a gente sabe que acontece bastante. Então, você terceirizar isso e jogar para elementos de fora da empresa, eu acho que seria mais adequado mesmo, né? E o RH é o setor da empresa que acaba sendo responsável por isso, porque ele cuida dos recursos humanos das pessoas da empresa. Então, se a empresa tiver condição, né, de contratar profissionais especializados para tratar disso, seria a melhor maneira, seja via aplicativo, seja via pode dar treinamentos, palestras ou até ações externas à empresa que desenvolvam essa questão. Perfeito. Pode falar o nome de uma dessas plataformas só para... Claro. Ou tem problema para você? Eu não sei o nome específico. Você não, tenho né? a Zen Club, que é uma das empresas que começou a vir. Ela veio para o Brasil com muita força nessa parte de saúde mental corporativa. E, assim, eu me espelhei muito no modelo deles de negócio para entender como a gente ia criar isso para faculdades. Porque ainda para a faculdade não tem ainda do jeito que a gente está fazendo. Mas eles entenderam uma forma de levar isso para empresas que tira muito o problema da empresa ter que criar isso internamente. Então, eles acharam uma solução muito legal. Então, quem aí quiser também, conheçam lá. Eles são super grandes, mas assim... parabéns aí ao pessoal da Conexa e da Zen Club, porque é impressionante o que eles fazem por lá. E assim, tá até diferenciado de empresas que tem fora do país. Eles são assim, realmente top de linha no que eles fazem. Empresas menores às vezes nem têm conhecimento disso. E aí o que é legal assim, do nosso trabalho aqui, que eu vejo, e é um trabalho que eu tenho procurado fazer, é levar soluções de empresas grandes para empresas de pequeno e médio porte, porque eles têm conhecimento absoluto de tudo, de todas as regras, de como as de pequeno porte principalmente, né? Do que fazer. Geralmente no setor de RH é uma pessoa,
né, e que gere algumas 10, 20 outros colaboradores e tem problemas de saúde mental nesses lugares. Até porque, às vezes, numa empresa menor, o empregado faz tudo, né? É aquele empregado que trabalha no RH, mas também acaba cuidando de outros setores. Então, sobrecarrega e especialização. Não tem especialização e são empresas que têm desconhecimento total de como tratar e que, se acaba tendo um problema de saúde mental do seu empregado, o impacto acaba sendo muito maior do que numa empresa de grande porte. Então, ensinar essas empresas e levar esse tipo de conhecimento para elas de como tratar é fundamental. Achei muito legal, Jaime, essa sua citação aí de benchmark, né? De alguém que faz um trabalho em escala e bem feito e que é um modelo que pode ser replicado. Porque muitas empresas também fazem esse check, né? Eu tenho aqui um RH que cuida de tudo isso. Diversidade e inclusão, faz análise de clima, faz nananana, só para dizer que tem. Sim. E, na verdade, os resultados falam por si. Se aquela empresa tem uma cultura que realmente não condiz com o que ela diz que entrega, vai ter um número enorme de absenteísmo, de funcionários saindo, de problema, de assédio, de denúncias, de processo trabalhista. Então, também tem como verificar se aquilo é simplesmente uma formalização, né, para cumprir ali uma norma e dizer realmente, olha aqui, eu tenho, que nem ESG, que a gente vê muito isso, eu penso na sustentabilidade, pro forma e não entrega. E aí fica aqui uma pergunta, com base nisso que a gente falou e nas soluções que já existem e nessa consciência também de que isso é possível ser realizado por pequenas e médias empresas, desde que se dê um pouquinho de tempo a procurar soluções que estão aí no mercado. Como vocês, né, cada um aí na sua área, imaginam que as empresas estarão cuidando da saúde mental? Vamos botar uma projeção, 1, 2, 5 anos para frente. Qual seria o mundo ideal e o que vocês acham que falta para chegar lá? Começar? Eu acho mesmo que vai começar daqui a uns 2 anos. Acho que quando a norma chegar... Não, a norma era para começar esse ano. A norma era para começar esse ano. Começar a multar. Eles já viram que não ia dar, daí falaram, maio do ano que vem. Mas assim, já está em vigor. Já está em vigor. As empresas já precisam começar a se adequar, que fique muito claro. Isso. Mas a exigibilidade de multas, né? A multa só vai passar a ser aplicada por descumprimento a partir do ano que vem. Mas empresas comecem a... Que nem LGPD, não esperem o último momento para se adequar. E eu estava até conversando com ele. A gente já recebeu até procura de treinamento quando viu que adiou. Parou. Então, assim, gente, não, por favor, já comece a cuidem. Depois vai deixar uma bola de neve chegar lá. Piloto, e aí o problema já aconteceu. Então, vocês acham que daqui... E acho que até as empresas que olharem para isso agora com seriedade, isso vai ser um diferencial da sua empresa. Isso é uma certeza, assim. Tanto em quem estiver trabalhando na sua empresa, quanto quem estiver sendo atendido pela sua empresa, ele vai sentir isso. Porque a NR1, ela parte desse princípio de que tudo vai melhorar a partir de um melhor acompanhamento, de um melhor cuidado de quem está ali dentro. Então, é inevitável que uma empresa que queira continuar melhorando olhe para a NR1 com seriedade, porque se ela não olhar, ela vai cada vez ter mais barreiras para enfrentar e vai ter menos ferramentas para enfrentar essa barreira. Então... E olhando, os resultados falarão por si. E aí, plagiando o Rony Meisler, que é um dos fundadores da Reserva, que eu acho assim, incrível, ele fala, não faça isso porque é bonzinho, porque você é legal, mas sim porque é muito mais inteligente, né? Você cumpre uma norma, está adequada e tem um resultado que vai falar por si muito bom. Você tem que pensar assim, a empresa é formada por pessoas. Perfeito. Se os seus colaboradores não estão bem mentalmente, eles vão performar mal. Então você precisa cuidar disso para que eles consigam performar bem e te tragam resultados. Então, acho que uma coisa puxa a outra. Então, você não pode negligenciar o seu capital humano, que é o seu maior bem, né? E aproveitando a entrada nesse momento do capital humano, tem um spoiler aqui, já caminhando para o fim, que é o programa Cuidar, que é uma parceria entre todo mundo que está aqui, da Legal Family, da Médicos e também com a Mari, que a gente falou aqui dos estudantes, né, dos colaboradores, mas esse programa é voltado exclusivamente para liderança. Então, assim, como a gente falou, não adianta fazer uma palestra e achar que resolveu. Então, assim, liderança, vocês, né, querendo ter acesso a informações, capacitação de um time com começo, meio, fim, metodologia. É um spoiler sobre isso, mas a gente vai ter o cuidado mental de uma empresa e de uma startup que tem dados, que está fazendo isso, que sabe cuidar dessa dor, de uma pessoa especializada na norma, na NR1. E a Legal Family, porque questões de família sensíveis
não saem, né? Não ficam em casa. Elas vão para o trabalho e voltam para casa. E também tem todo esse desdobramento aí na produtividade, em questões realmente de saúde mental e de bem-estar, né? Para todo mundo. Então fica aqui esse spoiler. A gente vai fazer outros episódios falando mais sobre isso. E também convocando aí a conhecer. Então, caminhando para o fim, a gente já falou o que vocês imaginam daqui a um tempo. Mas pessoalmente, pela experiência de vocês, o que vocês veem do futuro, né? Quando essa norma entrar em vigor mesmo, a gente já falou, não deixem para a última hora, mas o que é a perspectiva aí de mercado, de trabalho, de saúde mental? O que vocês imaginam? A minha perspectiva é muito boa, sinceramente. Eu acho que a gente está caminhando numa forma que a gente está prestando um pouco mais de atenção em coisas que a gente deixou de olhar por muito tempo, muitos anos. Acho que a gente está nos primeiros 10 anos de um grande boom assim, de psicologia, de psiquiatria, de saúde mental. A gente vê até agora a psicologia é a segunda faculdade mais procurada na FUVEST. A psiquiatria é uma das mais procuradas entre os médicos de formação. Você vê que a tecnologia avança, mas esses skills humanos, né, nunca perdem o seu lugar. E quanto mais tecnologia, mais problema. Não, mas é isso. Os grandes especialistas têm falado que de gestão de empresas, eles têm falado que com o avanço da inteligência artificial e o avanço da tecnologia, o profissional do futuro é aquele profissional que sabe lidar melhor com pessoas. Perfeito. Vai nos permitir voltar um pouco mais para os soft skills, né? Aquilo da gente exatamente. Saber lidar com o outro, que já saber o meio né? neutro. Exatamente. Isso atende a... Mas às vezes a gente perde muito tempo com tarefas que a gente às vezes nem precisaria estar fazendo. Então talvez a gente mais para frente consiga ter mais tempo para pensar um pouco mais e agir um pouco menos, enfim. E esse consumo também, né? De tudo que já está pronto, acaba um pouco com a criatividade. Então, desenvolver isso, ter essa consciência, realmente fica aqui também outro dia. E assim, pensando do ponto de vista empresarial, para aquele empresário que acha, não gosto disso, acho besteira, ele tem que pensar assim, você precisa se proteger. Então, de certa forma, cumprir a norma, ter dados, ter gestão de clima e ter todos esses... com todos esses requisitos, vai te permitir se proteger caso algum empregado com má fé invente alguma questão de saúde mental que na prática ele não tenha, porque isso também acontece, né? Daí a importância de treinamento para a liderança. Para a liderança saber identificar. Perfeito. E para o empresário também, para o empregador ter elementos para, se ele precisar se defender e demonstrar que o clima dele era tudo perfeito, era tudo legal e que a pessoa está inventando, ele está lá bem resguardado, né? Então, também por esse outro lado, é um incentivo, para quem está fazendo direito. Para quem está fazendo direito, cumprir a norma para mostrar para a fiscalização, não, olha, aqui está tudo bem, nossa empresa trabalha. É um efeito colateral, né? Você tem uma norma genérica e tem sempre aquele fora da curva que se aproveita daquilo e não está enquadrado naquela norma protetiva. Isso existe, né? Então, pensando pelo outro viés, é uma forma dele se proteger, né? Perfeito. E partindo para o fim de verdade, que mensagens? São duas questões aí. Que mensagens vocês deixam para os RHs que ainda não têm essa visão, essa preocupação específica com saúde mental, tem com benefício, com até mindfulness, mas não focado realmente em adequação? E a outra pergunta é como startups e empresas menores, porque a gente falou aqui delas, podem começar a cuidar disso? Eu vou falar uma primeira dica aí que talvez seja meio polêmica, mas é isso. Se eles só olham para benefícios e prestam mais atenção em benefícios, transforme saúde mental num benefício. É o que a gente está fazendo. A gente está levando a saúde mental. Adorei, achei ótimo. Mas é um pouco um jeito... É porque... Falar sobre saúde mental como um produto complicado. Uma saúde mental saudável, né? Uma saúde mental boa. Ferramentas que te permitam analisar e enfrentar casos como esse com mais facilidade. Mas eu entendi. Colocar como programa de benefício à saúde mental. Mas já tem sido empresas. Então, algumas empresas já têm feito isso. Eles têm sido mindfulness e yoga, não especificamente em psicologia e psiquiatria. Sim. Mas é um pouco isso, de olhar como... É que não deveria ser um benefício, né? Deveria ser algo que tá na cultura organizacional. Tá na cultura e já venha fácil para você. Mas se não tá vindo fácil, tem que ser buscado. No mundo ideal, já estaria lá, né? Sim.
Mas que, um outro último recadinho, falem sobre saúde mental, falem sobre seus problemas, falem sobre o que você está enfrentando, conte para quem trabalha com você. Um ambiente adequado, né, também. Um ambiente adequado, mas é melhor mesmo em um ambiente inadequado falar do que não falar em nenhum momento e guardar tudo para si. Se você falar e perceber que o ambiente é inadequado, talvez seja melhor sair de lá e não ficar quieto lá dentro. Então, o que eu quis dizer com ambiente adequado é para não falar para os colaboradores, para não causar uma vulnerabilidade ou um estigma, só isso. Procurar um canal adequado, que é o que a gente está propondo, para que você realmente seja acolhido e cuidado, né? Mari? Meu recado é que os RHs procurem fazer um programa de compliance, se adequem à norma, implementem canais de denúncias, que também nos canais de denúncias tem os canais de denúncia, principalmente aqueles que são falados no 0800, também tem profissionais de psicólogos que recebem as ligações, que conseguem fazer o tratamento adequado numa primeira ligação. E aí é o Centro de Valorização da Vida, que em caso de gravidade pode ligar. Deem treinamentos, mas não fiquem só nos treinamentos. O treinamento é super importante para as pessoas terem conhecimento dos problemas e saber o que fazer, mas não pode parar por aí, né? Ele tem que ter a parte prática, então não deixa passar, né? De fato, dê atenção a esse problema, porque vai ser importante para a empresa. Então, gente, além de seguir a Legal Family, de se inscrever no canal, de apertar aí o sininho, de compartilhar esse vídeo e esse conteúdo, sigam a Médicos, aonde que tá a sua rede social? No Instagram, médicos, sem o i, _BR. A gente vai colocar aqui uma tag. E temos no LinkedIn também. Fala o LinkedIn, é a mesma coisa? Médicos.app. Mari, e você? Meu é @doutora Mariana Bicudo. No Instagram? No Instagram e no LinkedIn, Mariana E todos dois estão também na nossa aba de parceiros da Legal Family, então vocês encontram lá super fácil, com Linktree de todo mundo, super fácil de achar. E até o próximo episódio, a gente tem ainda muito assunto vindo pela frente. Em breve a gente vai fazer esse lançamento aí do nosso programa Cuidar, nossa super parceria para adequar as empresas na NR1 e ninguém ter problema com isso. Muito obrigada, até a próxima, foi um prazer. Até a próxima.